Olá! O assunto agora é muito bom para nós, contribuintes, né? Um assunto que nos interessa muito. Restituição. Restituição do quê? Principalmente restituição de tributos. E pode ser qualquer outra restituição, na verdade. Nós estamos falando de uma receita pública que aconteceu num determinado momento. Olha que legal, né? As pessoas pagaram tributos e pagam muito tributos. Mas de vez em quando a gente paga tributos sem dever, sem que ele seja devido. E o Código Tributário Nacional determina sempre que o contribuinte pagar um tributo que não é devido, ele terá direito à restituição. Ele pagou num determinado momento ou porque a lei determinou a ele, olha, pague agora esse tributo, que é o caso das antecipações que nós fazemos, por exemplo, do imposto de renda. Ou então, esse contribuinte se enganou, ele foi fazer a conta e pagou o tributo a mais. E pelo fato dele pagar a mais, esse pagamento é indevido. O que aconteceu? Em algum momento, naquele período, a receita aconteceu para os cofres públicos. E nós vimos que na receita vigora o regime de caixa. Entrou o dinheiro, aquela receita é considerada, naquele momento, como obtida. E na hora de devolver o dinheiro para o contribuinte? Que coisa chata para o Estado, né? A União, o Estado, o município receberam algo que não era devido, que pertence ao contribuinte e deverá ser devolvido. Será que isso, para o orçamento, na hora de realizar essa devolução, na hora de realizar a restituição de tributos, vai ser colocado como uma despesa, né? Entrou o dinheiro, agora está na hora de devolver. É uma despesa? Não. A Lei 4.320 trata a restituição como uma anulação de receita. Não é uma despesa, é uma anulação de receita. Ou seja, aquilo que entrou não deveria, na verdade, ter entrado. Então a gente vai lá e anula. A mesma coisa acontece na baixa de depósitos. Que depósitos? Depósitos judiciais. Esse contribuinte, na verdade, ele foi até a justiça, entrou com uma ação e depositou o valor controvertido, o valor daquele tributo que ele, na verdade, não quer pagar. Só que a lei federal trata depósito como receita. Ah, mas não é definitivo? Se o contribuinte ganhar a ação, ele vai receber o depósito dele de volta? Mesmo assim, a lei permite que a União coloque, né, principalmente a União, os estados também podem optar por esse regime, de colocar o depósito como uma receita e passar a gastar o valor do depósito. Mas o contribuinte ganhou, vamos ter que devolver o dinheiro para o contribuinte? Então, tanto a restituição de um tributo pago indevidamente, como a anulação de como a devolução de um depósito, na verdade, que sempre foi dinheiro do contribuinte, será feito através de anulação da receita, daquela receita no momento que ela aconteceu, e não vai ser tratado como despesa. Então, valores arrecadados, depósitos feitos, serão devolvidos, serão restituídos e a receita será anulada. Só que para isso acontecer, é claro que a legislação criaria uma séria e uma muito formal, aí uma formalidade, requisitos muito rígidos para poder tirar o dinheiro, né? Então, na hora de pagar, a gente paga, mas na hora de devolver, a formalidade é muito importante. Então, o que vai ter que ser feito? Em primeiro lugar, depende de um requerimento do contribuinte. Então, um requerimento, no caso, falando especificamente de restituições, um requerimento do contribuinte terá que ser apreciado pela autoridade administrativa e o reconhecimento do crédito pelo órgão arrecadador. É claro, se for da União, nós estamos falando da Receita Federal. A Receita Federal recebe o requerimento, a Receita Federal reconhece que o pagamento foi indevido e determina, então, a devolução desses valores. No caso do depósito judicial, vai ser diferente, vai haver uma ordem judicial que aí a autoridade administrativa recebe e determina-se aí a devolução. E com essas devoluções, com essas restituições, vai ser
concretizado ali, realizado uma anulação de receita. É isso que vai ter que acontecer. Um outro tema, falando aí, né, um último ponto sobre receita pública é a dívida ativa, também matéria tributária, né? Estamos falando não só tributária, mas principalmente tributária. Estamos falando daquelas pessoas que estão devendo para o ente público e continuam devendo. Eles não querem pagar. E quando essa pessoa que foi cobrada, que teve uma exigência, pode ser tributária ou não, e essa dívida surge, esse crédito surge para o ente público a partir da inscrição na dívida ativa. Nós já analisamos aqui que haverá inicialmente um lançamento fiscal. Então, o lançamento fiscal é a definição, a determinação do credor, esse credor público, definindo qual é a exigência que se fará ao contribuinte, que se fará ao cidadão, ao indivíduo. Uma vez caracterizado o valor desse crédito, ele será cobrado, mas ele não paga. Se ele não quer pagar, se ele não efetua o pagamento, aí sim esse crédito será lançado, será registrado como dívida ativa. E a dívida ativa, então, é uma possível receita, é uma receita que poderá acontecer e no orçamento terá que ficar registrado. Olha, nós temos como créditos inscritos na dívida ativa, prontos a serem cobrados por execução fiscal, essa quantidade de dinheiro. Mas dívida ativa não é receita, porque é um valor que poderá entrar. Então, ele vai ser usado, na verdade, como uma previsão de receita, mas é óbvio que nem todo o valor dessa dívida será efetivamente recolhido ao longo do exercício. Então, há uma previsão, há um cálculo, na verdade, do total da dívida inscrita, da dívida ativa que existe, que está inscrita, mas o que vai ser receita vai ser apenas aquela parte da dívida ativa que se presume, que se prevê que haverá o pagamento por parte dos devedores. A Lei 4.320, no artigo 39, coloca os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária e não tributária. Existem pessoas que estão devendo multas, existem pessoas que estão devendo indenizações ao Estado. Então, todas as pessoas que devem ao Estado estarão com seus créditos inscritos em dívida ativa. Esses créditos serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Enquanto ele está inscrito e constando no orçamento apenas como dívida ativa, não há receita realmente obtida. Mas na hora que alguém resolve pagar essa dívida, aí eu posso escriturar como receita, né? Os créditos de que trata esse artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, estão inscritas em dívida ativa com registro próprio e apurada aí a sua liquidez e certeza, e a receita será escriturada como receita de dívida ativa, mas só quando a dívida for paga, só quando o dinheiro entrar. Tá? O parágrafo 2º fala do crédito, de adicionais de multa e assim todos os encargos dessa dívida, desse crédito, também são tratados como dívida ativa. Na hora de pagar a dívida ativa, esse devedor ele vai pagar o tributo ou a multa ou o valor do crédito principal, mais multa, mais juros, correção monetária, encargo legal, tudo isso se refere à receita de dívida ativa. É isso que está aí colocado no parágrafo 2º, como a gente está vendo. E quais são as características da dívida ativa, né? Isso é muito importante entender que essa dívida é uma dívida diferente, é uma dívida especial. Em primeiro lugar, é uma dívida que deverá ser exigida, melhor ainda, poderá ser exigida através de uma ação judicial, uma ação que vai transcorrer na justiça, que é a execução fiscal. Então, se o próprio devedor não resolver pagar,
digamos aí, espontaneamente, porque ele vai ser cobrado, ele vai ser exigido, ele já está com o crédito inscrito na dívida ativa, mas ele resolve que não vai pagar. A via correta de cobrar dele e exigir é na execução fiscal, com a penhora de bens, com o leilão dos bens desse devedor. E aí, esse leilão vai gerar dinheiro e esse dinheiro que vai ser a receita pública. Então, essa ação judicial de execução fiscal precisa de uma prova. Para entrar com uma ação, eu preciso de prova. A certidão de dívida ativa, o título da dívida ativa, a existência dessa dívida é prova pré-constituída. É uma prova que ele deve e ele será cobrado e terá a penhora e o leilão dos seus bens. É título executivo extrajudicial, porque quem vai produzir esse título é o próprio credor, é a fazenda pública credora. Então, há um título para execução, um título extrajudicial. E a gente vai cobrar direto na execução fiscal. Há uma presunção, nós vimos lá até no parágrafo 2º do artigo 39, uma presunção relativa de liquidez e certeza. É certeza, é verdade que essa pessoa deve e o valor está determinado. O valor é líquido, ele já está previamente definido quando foi feita a inscrição na dívida ativa. Ah, tem juros, tem correção, tem multa, tem tudo, mas não importa, o valor está definido, eu só tenho que colocar ali, calcular os acréscimos, que são todos acréscimos legais, então eu não preciso de uma liquidação, a liquidação já existe na emissão do próprio título. E a cobrança, essa presunção, ela é relativa, ela admite prova em contrário. Então, se o próprio devedor conseguir provar que não deve, o encargo é dele, o ônus da prova é dele, mas a presunção é relativa, aceita a prova em contrário. A cobrança da dívida ativa será feita por um órgão especial, junto aí, um órgão da União, né, falando aí só da dívida ativa da União, é claro, né? A Procuradoria Nacional, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é que faz essa cobrança. Nos estados e municípios, as respectivas procuradorias fiscais farão essa cobrança, entrarão com a ação de execução fiscal, vão representar o poder público na execução fiscal. São órgãos de advocacia pública, as procuradorias da Fazenda ou as procuradorias fiscais. E aí, nós temos a nossa questão falando que não constitui fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, havendo aí a proibição de que esses créditos sejam usados, né, de que esses valores sirvam para créditos adicionais. Vocês se lembram que os créditos adicionais são aqueles que uma lei especial vai criar ao longo do exercício. A lei autoriza aquela despesa e coloca ali para aquela despesa um crédito, um valor que é o chamado crédito adicional. E os recursos que serão usados, as receitas que podem ser usadas, são aqui a alternativa que eu não vou marcar, porque ali está dizendo o que não é, mas ou seja, pode ser o superávit da execução orçamentária apurado no balanço financeiro do exercício anterior. Aquilo que sobrou de dinheiro, o superávit, aquilo que eu tive a receita, gastei a despesa, sobrou dinheiro, eu tive superávit no exercício anterior. E agora eu posso usar esse superávit para créditos adicionais, para créditos ao longo do exercício. Isso pode, né? Aqui eu tenho o superávit, é usado para créditos adicionais. Eu posso usar também o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se aí a tendência do exercício. Então, está sobrando dinheiro mês a mês. Com a arrecadação que está acontecendo em cada mês e com as despesas, eu vou tendo sobras que podem ser usadas para créditos adicionais. O produto das operações de créditos autorizadas na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Os empréstimos, os títulos da dívida pública, são operações de crédito que estão sendo realizadas e o dinheiro está entrando. Se o dinheiro existe, eu posso criar créditos adicionais para ir gastando esse dinheiro. Também eu posso usar os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais autorizados por lei. São despesas que não serão realizadas, está sobrando dinheiro também. O que não pode, a alternativa a ser anotada é a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Essas diferenças aí de dívida pública, não podem ser usadas. É essas que não estão proibidas de utilização em créditos adicionais. Até o próximo módulo, então.